a mediunidade veio muito cedo para você, aos 9 anos. Aos 9 anos E você de era idade. evangélica. Isso. Sou filha de pastor. Como- Era filha de pastor. Inclusive, como é essa relação com a sua família, você vindo de uma família evangélica, se encontrando na religião de Umbanda, como é que é essa... E sendo médium? Assim, foi um pouco de tortura, um pouco de dor, né? Não vou falar que foi caminhos fáceis, não vou falar que foi caminhos de só felicidade, porque não foi. Foi caminho de muito choro, foi caminho de muita dúvida, foi caminho de muita renúncia e caminho de muita pedrada, né? Então, minha mãe não aceitava, minha mãe falava que eu era macumbeira da família, né? As pessoas se afastaram de mim e eu vivi muito tempo da minha vida, mais ou menos uns 9 anos aí, afastado de pai, mãe, irmãs, de família, de todo mundo. Então, para que eu pudesse ser a avó baiana que hoje eu sou. Para que eu pudesse estar dentro da minha espiritualidade de verdade. E aquilo me doía muito, porque eu perguntava para a avó por que eu tinha que ser uma filha abandonada, por que eu tinha que ser uma filha como se fosse rejeitada. E a avó falava, só vai, só vai, só vai. E hoje a gente faz retiros religiosos, né? Onde eu vou, retiro espiritual. E eu vou nas cidades e a gente abre espaço para poder atender essas pessoas. E eu atendo muitas pessoas de idade e atendo muita criança. Então, toda vez que eu abraço uma pessoa de idade, eu lembro da minha mãe, sabe? E aquilo traz assim aquela força, aquela energia. E aquelas pessoas, elas falam assim, não, o seu abraço era tudo que eu precisava. Então, eu acho que essa época de recolher, de tirar eles, foi necessário para que eu pudesse evoluir. E às vezes a gente não vê assim, desse lado, quando está vivendo o momento. E você teve alguma pessoa que ajudou a despertar esse interesse por outra religião? Foi algum lugar onde você viu? Como é que você teve um primeiro contato que te fez dar um estalo? Você tinha 9 anos, é isso? Aos 9 anos, eu comecei a ter visões e conversar com os mortos. Eu via, né? Teve alguns enterros, velório de família que eu fui. E quando eu chegava em casa, eu via os mortos. Eu via minha avó, eu via uma criança que é um primo meu que faleceu. Eu conversava com essas pessoas, entende? E aquilo começou a me chamar a atenção, por que eu conversava com essas pessoas, até eu saber entender. Aos 14 anos de idade, eu fui, né, num terreiro, e a mãe de santo do terreiro era a Rosângela, e ela me atendeu, e a gente começou um desenvolvimento mediúnico. E veio uma pombagira 7 saia e falou que eu tinha uma preta velha, que eu tinha que trabalhar. Só que aí era tudo muito forte, era tudo muito intenso, e eu achei melhor que não. Aos 17 anos eu fui fazer teologia para ser pastora. Nossa. Eu fui ser pastora. Mas você nesse caminho, até os 17, antes de você ir para ser pastora, você ia escondida fazer isso? Porque a sua família não aceitava. Você tinha... você foi compartilhando aos poucos, eles se assustavam? Eu fiquei 1 ano no terreiro, dos 14 aos 15 anos, tá? Eu fiquei 1 ano ao terreiro e chegou da minha irmã, do meu cunhado, sabe? De pessoas amigas minhas ir me buscar no terreiro, incorporada, e pedindo ajuda, porque eu não queria desenvolver e eu queria sair de lá. E as entidades estavam muito fortes. E elas também não queriam ir embora. Então, a dona do terreiro teve que chamar a minha irmã para que pudesse me ajudar, porque era uma luta muito forte dentro de mim. Você está entendendo? Então, assim, eu tive, sim, a família sabia, mais ou menos. Foi quando eles começaram um pouco a se afastar e eu vi que não era aquilo que era para mim. Foi quando eu comecei a perder, né, a família, a perder os amigos e tudo, por ter entrado nessa religião. Aí, aos 16 para 17 anos, eu falei, não, eu vou voltar para a igreja, né, que meu pai era pastor. Voltou a ser... Voltei para a igreja. E aí, eu batista. E eu falei, agora eu quero fazer teologia, eu quero estudar, eu quero ser pastora. E eles me consagraram pastora. Eu fui pastora, sabe? Me consagraram pastora. Eu cheguei a ter ministério, eu cheguei a ministrar e cheguei assim, aonde era, eles me chamavam de profetisa Ana. Porque eu profetizava muito e eu falava muito em línguas e as pessoas faziam fila para poder que eu pudesse orar por elas, porque a minha visão era muito grande, então elas queriam chegar perto de mim para que pudesse ter uma revelação. Então eles me chamavam de profetisa Ana, canela de fogo, porque daí eu rodopiava, falava em línguas e realmente conseguia estudando isso aí.
Só que aí eu passei por uns momentos difíceis na minha vida, onde eu deixei de acreditar em Deus. E aí foi quando eu fiquei 6 meses sem acreditar em Deus. Eu falei, não, agora não quero mais saber de religião, não quero saber de ser pastora, não quero saber de ser nada. Sabe? Foi quando minha filha tentou suicídio aos 12 anos de idade. Meu Deus. E por que o que aconteceu? Ela sofreu bullying na escola, ela tinha um cabelão até a cintura. E o pessoal começou a falar que ela era aquela garotinha do filme Grito, né? Que era a mulher do grito e tudo. E ela sofreu bullying na escola. E aí ela pegou, infelizmente, numa noite, tomou 60 comprimidos do meu guarda-roupa e ficou muito ruim. E aí, naquele momento ali, eu comecei a perguntar para Deus, como com uma pessoa que é pastora, uma pessoa que está no monte, uma pessoa que está sempre ali, segunda, quarta e sexta, jejuando, uma pessoa que não está em pecado, que eu sabia de mim. Como que eu estou vivendo tudo isso? E aí eu falei, eu não quero mais esse Deus, eu não quero mais isso. E aí foi 6 meses, eu vou falar que foi os piores momentos da minha vida, estudando 6 meses sem acreditar em Deus. As pessoas falavam, vai com Deus. Com Deus, não. Eu não quero isso. Imagino, sabe? uma coisa tão séria como... E aí foi quando a avó veio na minha vida e começou a pedir para que eu acendesse vela e colocar café para os preto velho. E aí foi quando eu tive esse contato com a minha entidade, sendo que é uma preta velha, né? E aonde ela começou a me pegar, a me curar. Eita. Aí ela começou a me curar e ela começou a me fazer de novo. Ela começou a me transformar de novo. E hoje eu sou essa pessoa. Eu falo que eu sou muito amada, sabe, Raul? Aonde eu passo, eu deixo energia de luz. Aonde eu passo, eu sou muito querida. Eu sou muito recebida, porque eu acho que a avó me transformou nessa pessoa. Mas ela teve que me quebrar no meio, ela teve que fazer eu entender que eu ia ser rejeitada por mãe, eu ia ser rejeitada. Eu cheguei a... né, o meu pai é morto hoje. Então, são o quê? 10 anos que o meu pai morreu. Então, eu vou falar para você que dói muito tudo isso. Você matar um pai vivo, você tá entendendo? Mandar uma coroa de flores pro seu pai vivo. Então, eu passei por tudo muito isso para poder sentir. E hoje as minhas filhas de fé chegam em mim e a dor que elas passam é a dor que eu senti. Então, eu acho que tem muito a ver com a minha espiritualidade. Naquele momento ali que, assim, eu falo, poxa, como que aquela pessoa está vivendo o que eu vivi na minha história? Você está entendendo? E eu acho que é isso, que o mundo espiritual fez eu viver tudo isso para que eu pudesse canalizar e entender a dor dessas pessoas que chegam até a mim. No último retiro, eu abracei uma moça e ela chorava muito. E eu comecei a falar com ela e a trabalhar o mundo espiritual dela e falar, você precisa perdoar, você precisa tirar essa mágoa. E ela falou assim, é muito difícil, porque o meu filhinho só tem 4 aninhos e o meu marido estuprou meu filho várias vezes. Então, assim, a minha filha foi quase, você tá entendendo, abusada pelo meu próprio pai. Você está entendendo? Então, aquela dor daquela mulher foi a minha dor naquele momento. Eu agarrei ela e eu falei, cara, como assim? Porque eu já vivi uma história muito parecida com essa. Então, eu falo com você que hoje eu deixo a avó me usar. Eu não tenho vergonha de quem eu sou, eu não tenho vergonha de onde eu vim, eu não tenho vergonha do meu passado, eu não tenho vergonha de nada. E é isso. Essa é a avó. Então, eu acho que as pessoas se identificam muito com isso. Eu sou viúva, mãe de 4 filhas, eu passei fome, minhas filhas dormiram no chão da rodoviária de Balneário Camboriú. Sabe? Você não sabe o que é você não ter nenhum centavo e hoje você ser grande e falar assim, como assim? Então, eu acho que a avó é essa pessoa. E é onde as pessoas chegam e falam, eu me identifico com a sua história, eu me identifico com você. Você está entendendo? A minha filha hoje é advogada. Ela formou, esse ano ela pegou a OAB dela, passou na OAB em janeiro desse ano. E eu vou falar que, assim, para minha filha, as pessoas falavam assim, você é viúva, você tem 4 filhos e você não vai formar sua filha. Coloca essa menina para trabalhar e fazer um curso profissionalizante. E eu falava, não, minha filha vai ser advogada. E eles falavam, não, como que a sua filha vai ser advogada? Você é viúva, você não tem nem onde cair morta, você tem tudo. E hoje eu tenho uma filha advogada, com a carteira de advogada e tudo. Então, cara, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Eu tenho uma menininha autista de 13 anos. E eu falo também que eu estar do lado de um ser autista é uma coisa assim, sabe? É maravilhosa.
E eu falo que Deus, ele não me deu uma filha especial, se não fosse, sabe, para mim ser tão grandiosa. Então eu acho que é isso que as pessoas apaixonam com a história da avó, porque essa é a avó. É isso que eu fico ali no Insta, talvez as pessoas não tirem o tempo para ver aquelas lives, mas aquelas lives falam sobre isso, falam sobre essa mulher, e aonde eu falo com as pessoas, vamos se levantar? Vamos levantar a cabeça? Porque eu não desisti. Eu podia ter desistido, eu podia ter me matado, eu podia ter me suicidado, eu podia ter feito tudo, porque eu fui rejeitada pela igreja, eu fui rejeitada por pastores, eu fui rejeitada por muitas mulheres que achavam que quando eu chegasse perto do marido, que eu ia roubar o marido delas. Então, assim, eu fui rejeitada de várias formas. E mesmo assim, eu virei avó baiana e falei com as pessoas, bora andar, bora caminhar, porque esse mundo é cruel, mas ele é para você viver e para você se levantar. Meu Deus. Essa é a avó. Meu Deus do céu. Essa é a avó. Que relato, hein? Essa é a avó. Obrigado por compartilhar. Muita gente sofre muito mais do que a gente imagina, né? A gente vê as pessoas, principalmente quando você citou o Instagram. Isso. A gente vê as pessoas, o desempenho, o que as pessoas mostram, mas não o que as pessoas de fato são. E com esse relato, que muitos possam aprender que precisam falar, né?